Acho que desligou sem querer o microfone. Não botar. Nesse comentário aqui. Bom dia de novo, pessoal. Nosso desejo de paz profunda a todos. É um grande prazer estarmos aqui hoje. Sempre é um convite fraterno, muito querido ao nosso coração. Nós estamos vendo sofrimentos, ansiedade, graçando em toda a parte. As pessoas estão aflitas, sobrecarregadas. Esses dias mesmo no nosso trabalho, na área médica, isso vem acontecendo tanto. Uma senhora chegou até nós, uma senhora de certa idade, seus 67 anos, por aí, e queria uma receita nova de alprazolam, que é um medicamento controlado, tarja preta. E ela tinha recebido essa receita há menos de 60 dias, são 60 comprimidos, um por dia. Ela pegou, estava tão aflita, ansiosa, que ela, em vez de tomar um, estava tomando dois. Ela queria ficar dormindo o tempo inteiro. Dormia de dia, dormia de noite. E nós conversando com ela, explicamos, mas a senhora desse jeito vai passar a sua vida dormindo, perdendo oportunidades. Ela não queria ficar sofrendo, porque ela é viúva, o filho que faz companhia trabalha, ela ficava sozinha. Aí, conversando com ela, nós pedimos que ela fosse até a religião dela, então, e tentasse fazer algum trabalho voluntário, pelo menos uma vez por semana. Ela conversaria com pessoas, não se sentiria tão sozinha. Mas quantos nessa situação arrumam desculpas para não fazerem nada? Tudo é difícil. Então nós explicamos que não podíamos dar outra medicação de novo, que o remédio dela tinha que durar os 60 dias e faltava ainda quase 20 dias para completar os 60 dias. Sabe o que ela fez? Ela foi no outro médico e pediu a mesma coisa. Então ele, sabendo da história, teve a mesma conduta que nós. Então, infelizmente, as pessoas, elas estão com dificuldade de lidar com as suas emoções. Elas estão preferindo medicamento que gere uma espécie de anestesia até, do que fazerem os esforços salutares de modificação. É do livro Obras Póstumas, sobre a transformação e a regeneração da humanidade, que quando nós víssemos suicídios até entre as crianças, então teria chegado o momento. E nós estamos vendo, infelizmente, acontecendo tudo isso, e temos propalado muito as pessoas que se armem de fé, de coragem, procurando a sua religião, não importa qual ela seja. A ansiedade tem dominado. A ansiedade, ela é benéfica quando se trata de um impulso que te conduz a trabalhar por alguma situação, a agir por alguma coisa que vai te ajudar, vai melhorar você, vai melhorar os outros. Mas quando ela se torna doentia, a ponto da pessoa ficar tendo pânicos, a ponto da pessoa nem conseguir descansar, tamanha ansiedade, ficar no estado de agitação intensíssimo, aí extrapola a normalidade, torna-se uma doença, e a enfermidade está graçando por aí. Para iniciarmos as nossas palavras, nós vamos relembrar aqui um trecho que todo mundo adora, não é? Que é do Espírito da Verdade, do capítulo 6 do Evangelho segundo o Espiritismo. Não é um trecho muito longo, mas ele nos fala o coração. Diz ele assim, o Espírito da Verdade:
todos se lembram, vamos relembrar. Venho instruir e consolar os pobres deserdados. Venho dizer-lhes que elevem a sua resignação ao nível de suas provas, que chorem, porque a dor foi sagrada no jardim das oliveiras, mas que esperem, pois que também a eles os anjos consoladores lhes virão enxugar as lágrimas. Obreiros, traçai o vosso sulco, recomeçai no dia seguinte o afanoso labor da véspera. O trabalho das vossas mãos vos fornece aos corpos o pão terrestre. Vossas almas, porém, não estão esquecidas, e eu, jardineiro divino, as cultivo no silêncio dos vossos pensamentos. Quando soar a hora do repouso e a trama da vida se vos escapar das mãos e vossos olhos se fecharem para a luz, sentireis que surge em vós e germina a minha preciosa semente. Nada fica perdido no reino de nosso Pai. Os vossos suores e misérias formam o tesouro que vos tornará ricos nas esferas superiores, onde a luz substitui as trevas e onde o mais desnudo dentre vós será talvez o mais resplandecente. Em verdade vos digo, os que carregam seus fardos e assistem os seus irmãos são bem-amados meus. Instruí-vos na preciosa doutrina que dissipa o erro das revoltas e vos mostra o sublime objetivo da provação humana. Assim como o vento varre a poeira, que também o sopro dos espíritos dissipe os vossos despeitos contra os ricos do mundo, que são não raro muito miseráveis, porquanto se acham sujeitos a provas mais perigosas do que as vossas. Estou convosco e meu apóstolo vos instrui. Bebei na fonte viva do amor e preparai-vos, cativos da vida, a lançar-vos um dia livres e alegres, no seio daquele que vos criou fracos, para vos tornar perfectíveis, e que quer modeleis vós mesmos a vossa maleável argila, a fim de serdes os artífices da vossa imortalidade. Estamos amparados, e é momento de pensarmos em como está o nosso nível de resignação, como está o nosso nível de serenidade ante as dores do caminho. E aí reportamos-nos aquele célebre momento do Evangelho que é narrado por todos os evangelistas, quando Jesus, dirigindo-se ao jardim de Getsêmani, no Monte das Oliveiras, ficava ali ao pé do monte um jardim cheio de oliveiras. Jesus gostava de orar ali. Ele se reúne ali com seus discípulos e, chamando mais para perto de si Pedro, Tiago e João, seus médiuns de efeitos físicos, ele se afasta um pouco para orar e pede que vigiem com ele. Vigiai e orai, para não cairdes em tentações, porquanto o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Retira-se, segundo um dos evangelistas, a uma distância de um tiro de uma pedra, e vai, separa-se um pouco dos seus, e ajoelha-se e começa a orar. Ele diz: meu Pai, minha alma está em angústia. Tinha dito ele antes aos seus discípulos que a minha alma chora. Um salmo de Davi, 42, quando ele diz: minha alma se mergulha e chora dentro de mim, mas te louvarei, Senhor. E ele
está ali sentindo toda aquela angústia, porque ele sabia tudo que ele ia passar. Imagina todo o sofrimento que se aproximava e ele tendo que suportar tudo aquilo. E ele diz: Senhor, se tu queres, podes afastar de mim esse cálice, mas que seja feita a tua vontade e não a minha. Ele se levanta, vai até seus discípulos que tinham adormecido, acorda-os: vigiai e orai, não conseguis vigiar comigo por 1 hora? Agora é a hora das trevas, vigiai. Retira-se novamente e começa de novo a orar. Daqui a pouco se levanta e o chama pela 3ª vez. Sempre está salpicado de 3 as histórias do Evangelho, não é? 3ª vez, 3 dias levantaria o templo, 3 dias ficou Jonas no ventre da baleia, 3 vezes o negou Pedro depois. Segundo a simbologia, o 3 é um número que mostra a perfeição, a ligação da criatura com Deus. Então, é um chamamento para que nós estejamos ligados ao amor divino. E ele chama os seus 3 vezes. E agora diz: a hora vai ser consumada, o Filho do Homem será entregue nas mãos dos homens. E chega ali, naquela noite, na obscuridade, não à luz do dia, Judas com aqueles que eram os guardas do templo, armados de paus e com lanças, e rodeiam Jesus. Judas o beija e ele é então envolvido e manipulado. Naquele momento, um dos discípulos, que nós sabemos que é Simão Pedro, movido pela impetuosidade, decepa a orelha de Malco, um dos que estavam ali manietando Jesus. Jesus toca-lhe a orelha e atrás de volta à normalidade e diz: envainha tua espada, porque aquele que usa a espada poderá perecer pela espada, se mata pela espada. E é levado até a região da casa de Caifás, primeiramente a Anás, não é? Que era sogro de Caifás, pois Caifás. E ali ele é interrogado e tentavam encontrar alguma culpa nele, mas não conseguiam. Até que Caifás perguntou se ele se intitulava o Messias, Filho de Deus. Ele respondeu: tu dizes. E a partir de agora o Filho do Homem se verá à direita do Pai. Aquilo foi o que eles esperavam de resposta: blasfêmia. E começaram a escorraçá-lo, a agredi-lo, mas eles não tinham o poder de declarar a morte de alguém, então enviaram a Pilatos. Pilatos, interrogando, não encontra nele culpa alguma e o envia a Herodes, que estava por ali em Jerusalém naqueles dias, e eles eram considerados até inimigos, mas Herodes também não encontrou culpa e o devolveu a Pilatos. Diz o Evangelho que a partir daquele dia eles se tornaram até amigos. E Pilatos tentou demover os clamores, porque não encontrava culpa naquele homem, e desejava soltá-lo. Mas os clamores para que ele fosse crucificado eram grandes, e Pilatos acabou cedendo, e ele foi levado vergando ao peso da cruz, como uma ovelha levada ao sacrifício, sem um gemido, sem revolta, resignado, sereno diante daquela tempestade intensa, com aquela coroa de espinhos na fronte, o corpo alquebrado pelas torturas, porque Pilatos havia mandado que ele fosse torturado no desejo de que, quando a multidão o visse machucado, se apiedasse e o libertasse. Então ele estava todo manietado
completamente torturado, com ossos quebrados, o rosto com ossos quebrados pelos espinhos. Nossa, que sacrifício! E ali estava ele carregando aquela cruz, enfrentando tudo tranquilamente, para que as Escrituras se cumprissem. E que quando alguém que conhecesse as Escrituras lesse, saberia que ele era aquele que deveria ter sido enviado. Ficou até o último momento, sereno, tranquilo. Cerca de um ano depois, é considerado no ano 34 depois de Cristo, até 40. Alguns oficializaram com 34 o sacrifício de Estevão, que é uma das páginas mais lindas relatadas no livro Paulo e Estevão, de nos emocionar até as lágrimas. Diz ali que ele havia sido torturado mais de um mês. Estava emagrecido, ferido, faminto, sem alimento, praticamente pão e água. E quando foi levado para ser apresentado no templo, Saulo, que era aquele responsável por toda aquela desdita, se admirou profundamente, porque ele estava com o corpo ao quebrado, mas nos seus olhos luzia uma serenidade indescritível, uma tranquilidade. Ele olhava aqueles que ali estavam, que zombavam dele, cuspiam, e olhava com extrema piedade, tranquilo, sereno, com o pensamento ligado a Jesus e a Deus, sabendo que tinha chegado a sua hora, mas enfrentando tudo sem revolta. Quando apedrejado, e chegou até ali a sua irmã Abigail, que há tanto tempo procurava e tentava encontrá-lo como escravo das galés, sem saber que ele era Estevão, seu amado Gesiel, e ela o encontra ali, morrendo tranquilamente. Ela coloca a cabeça dele no colo dela, começa a acariciá-lo e faz uma prece, relembrando os tempos felizes em Corinto, quando eles oravam e ela cantava o Salmo de Davi. A emoção era tanta, a dor era tanta que ela não conseguia cantar, mas ela levou o pensamento em prece. E ali, ele, preocupado com o futuro dela, lhe pergunta como ela ficaria agora que ele estava morrendo. E ela olha e mostra Saulo, serenamente, sem nenhum laivo de amargura nos olhos, ele lhe diz: Saulo serviu bem a Moisés, ele não conhece o Cristo. Quando conhecer, será um grande trabalhador de Jesus. Você está em boas mãos. Olha que maravilha, né? Uma completa absolvição do algoz. E quando, naquele momento culminante, ele vê Jesus se aproximando dele em espírito para recepcioná-lo, ele vê Jesus com os olhos tristes olhando Saulo e lhe pede: Senhor, não me imputes essa culpa. Desencarna serenamente. Abigail se levanta sem nenhuma mágoa do noivo e procura um consolo nos seus braços, mas ele a refuta, porque não poderia mais. O noivado estava rompido, porque ela era irmã daquele que ele mandara condenar. Um orgulho ainda terrível. Os tempos passaram
ele se encontra com ela à beira da morte como cristã e fica perguntando quem era esse Cristo que se aproximava dele de todos os modos. E quando vai em busca de Ananias, em direção ali à Síria, ele vai contristado, pensando que a sua vida toda ele havia buscado a serenidade e nunca tinha conseguido. Ele era impetuoso, colérico, e, no entanto, em toda a sua busca, nem mesmo entre os seus melhores amigos havia encontrado um caráter moral tão elevado quanto o de Estevão. E aquela serenidade o havia impressionado tanto que aquilo não saía da sua memória. Aquela serenidade que ele estampava nos olhos. E depois do seu encontro com Jesus, quando Gamaliel o orientou a afastar-se para o deserto, para a meditação, para que ele aprofundasse os conhecimentos do Evangelho e se fortalecesse, ele vai para o deserto e ali ele passa 5 anos estudando todos os dias o Evangelho e entrando dentro de si mesmo, procurando avaliar-se, modificar-se, tirar aquele orgulho que graçava nele, para que ele se tornasse alguém melhor. Passados 5 anos, diz Emmanuel, que quem visse Saulo não o reconheceria. Estava emagrecido, com a pele queimada do sol do deserto, a barba longa por fazer, mas os olhos haviam adquirido aquela paz. Ele estava pacificado no seu coração. Havia, durante todo aquele tempo, trabalhado dentro de si. E aí nós vemos alguns psicoterapeutas nos dando orientações sobre como fazermos quando a ansiedade é tão intensa que tortura e que as pessoas precisam ter alguns passos para encontrar a paz, a calma. Um deles, o ansioso, vocês podem perceber, está sempre preocupado com o além, com o que vai acontecer. Há pessoas que são tão ansiosas que um acontecimento é daqui 1 semana, ela não consegue nem dormir. Nós já tivemos que lidar com situações assim, com crianças. Em certa ocasião, uns anos atrás, nós tivemos a oportunidade de atender uma menininha de 9 anos, cujos pais eram separados. E a mãe a levou porque ela estava vomitando sem parar. E aí ela contou, olha, toda vez que se aproxima o prazo dela ir para ficar com o pai, ela fica com tanta ansiedade, desejosa de que isso aconteça, que ela adoece e não consegue ir. Toda vez que ela tem que ir para o pai, a ansiedade domina, ela começa a vomitar, acaba não tendo jeito de ir encontrar com o pai. Então, em crianças nós já vemos isso, é uma somatização. Quando o estado emocional, ele interfere no corpo físico, porque nós somos espíritos imortais e derramamos no nosso corpo as energias do nosso desequilíbrio, que nos fazem mal. E bem Jesus disse, quando nos colocou, que nós não deveríamos nos preocupar tanto com o dia de amanhã, porque ele cuidaria de si mesmo. E quantas pessoas estão perturbadas com uma situação, pensando no que vai acontecer, perdem noites de sono. E chega no dia, não aconteceu nada daquilo, né? As coisas caminham tranquilas,
E ela pensa, meu Deus, por que eu perdi sono, calma, e não aconteceu nada que eu esperava? Isso é tão comum, tão comum. As pessoas se revirarem noites adentro e querem remédio para dormir. Um dos mecanismos para controle dessa ansiedade é se fixar com a mente no presente. É até comentado aquela história de um orientador de meditação, um mestre, que o discípulo lhe perguntou, Senhor, como é que consegue ficar calmo desse jeito? E uma resposta muito simples. Ele falou, é simples, quando eu como, quando eu durmo. Quer dizer, você tem que se fixar naquele momento. Se você vai se alimentar, pense no seu alimento, desliga a cabeça das outras preocupações, pensa só naquele momento. Cada coisa que você vai fazer, você tem que tentar pensar naquele momento, desligar a cabeça do futuro. Certa ocasião, conversando com o Dr. Costardi, ele vinha muito aqui em Londrina, dava aula para os psicólogos, desencarnou já faz muitos anos. Ele dizia que nós devemos tentar estar presentes no momento em que o nosso corpo está. Então, por exemplo, se você foi num jantar com alguém que você gosta, da sua família, você está naquele jantar, mas está preocupado com a coisa que vai acontecer daqui a 3 dias, a sua mente não está no jantar, seu corpo está no jantar, sua mente está distante. Então diz que isso provoca um cansaço físico muito grande, você desgasta energia. Tem que tentar ficar no momento, com a mente, naquele momento que o seu corpo se encontra. Então isso é um exercício que se tem que fazer. Fazer com que a sua mente fique naquele momento, não ir com a mente para o futuro, preocupações do futuro. E isso às vezes é difícil no começo, porque a pessoa ela tem um hábito, ela está tentando, de repente ela se desliga e já está com a preocupação. Então ela tem que firmar o pensamento naquilo que ela está fazendo naquele momento. Se ela está comendo, como disse o sábio, ela tem que comer, prestar atenção no seu alimento, não pensar em outras coisas fora daquele momento. Isso é uma das coisas que se podem fazer. Outra coisa, e que isso está em todos os contextos, não apenas na psicoterapia, como a orientação do budismo, do nosso Jesus no cristianismo, que é termos o olhar de compaixão. Olharmos com compaixão tudo ao nosso redor. Termos compreensão, indulgência para com as faltas alheias, benevolência para com todos, compaixão. É um dos mecanismos para a calma e para a paz. Tentar sempre desculpar as atitudes dos outros com compaixão. Isso é uma das situações. Outra delas, a fé. Sabermos que há alguém que está cuidando de nós, que nós temos um Deus que está no comando, espíritos amigos que estão velando por nós. Essa fé nos dá a sensação de calma também. A crença na imortalidade, de que a morte não é o fim, a morte é apenas o começo. O desapego, sabermos que diante da imortalidade deixaremos o corpo e todos os bens materiais. Então, por que nos preocuparmos tanto com os bens materiais se nós não podemos levá-los conosco?
preocuparmos antes em adquirir os bens espirituais, que esses nós levamos conosco além da morte do corpo, os bens do espírito, as virtudes que adquirirmos. Uma das outras situações preconizadas é a rendição ante essa bondade divina. Existe uma linha da psicoterapia e que nós todos usamos, de que é sempre tentar substituir os pensamentos maus por pensamentos bons. Isso é uma situação que nós devemos vivenciar. Mas há uma outra linha de psicoterapia que diz que, em vez de nós ficarmos tanto substituindo os pensamentos negativos por pensamentos bons, devemos nos render, fazermos uma espécie assim de oração, elevando os nossos olhos para o alto com as palmas das mãos estendidas e dizermos do fundo do nosso coração: eu me rendo, eu aceito. Quer dizer, estou resignado, não estou em lutas, eu aceito. São passos para a calma, porque nessas horas difíceis que tantos estão vivendo, que seja a fé, a certeza da imortalidade, os ensinamentos do Evangelho a nos fortalecerem, porque se remontamos ao passado e vemos a serenidade de Jesus, a serenidade de Estevão, a serenidade de Saulo, que depois se tornou Paulo, a serenidade de Paulo, apóstolo, a ponto de quando chega a hora da sua morte, já velhinho, magrinho, pequenininho, né? Porque a gente encolhe à medida que vai envelhecendo, né? Nem parecia aquele grande, estava magrinho, pequenininho, cabelinho branco, mas aquela fibra, aquele caráter, aquela certeza da proteção de Deus. E o soldado foi incumbido de matá-lo, era um moço ainda novo, ele tinha sido levado para a periferia de Jerusalém, numa hora que não tinha nenhuma presença para não haver testemunhas. E o soldado foi incumbido de matá-lo, mas diante daquele velhinho, o jovem treme, ele não conseguia nem segurar direito a espada, tremendo, ele não queria fazer aquilo. E Paulo lhe diz: soldado, cumpre o teu dever, eu estou pronto. Porque ele sabia que o jovem, se desobedecesse, ia ser torturado terrivelmente, segundo o costume romano, que ele ia sofrer até a morte, provavelmente, por não ter obedecido. Aí o jovem cria força e ele é então morto, passando aquela espada no seu pescoço, na degola. E aí ele desencarna e se vê no mundo espiritual. Nós precisamos ter tranquilidade. Quantos espíritas que conversam conosco têm medo da morte? É um absurdo, não é? As pessoas têm medo da morte. Se nós estamos com a consciência tranquila, edificada no bem, tentando fazer o bem, que é uma das formas de se alcançar a paz, fazer uma boa ação todos os dias, diz a psicoterapia, para que você fique em paz. Uma boa ação todos os dias. Todos somos trabalhadores voluntários do bem, a maioria. Então, por que termos medo da morte? Será que é o medo do sofrimento que antecede a morte? Porque muitos têm medo do tempo que vão sofrer, talvez mais do que da própria morte. Mas se nós estamos amparados, os cristãos do passado, quanto amparo nos é mostrado
através dos espíritos benfeitores que nos escrevem as obras. Nós vemos lá no Há 2000 anos a história da Lívia, ela nem viu o ataque do leão, ela já tinha sido retirada. Ela olhou e viu os despojos do seu corpo, nem sentiu. Quantos passaram por isso? Eles eram retirados do corpo antes do sofrimento. E quantas obras psicografadas de espíritos que vêm dar notícias aos parentes de que estão vivos, que desencarnaram em acidentes ou situações traumáticas, que nos falam que nem sentiram, foram retirados antes do impacto. São muitas as obras. Então tenhamos tranquilidade. Diz Joana de Ângeles, que através da psicografia do Divaldo, que nessas horas de atribulações, sê tu a palavra de consolação, diz ela, para aqueles que estão desconsolados, o gesto de auxílio para quem está em sofrimento, aquele que tem a tranquilidade de exercitar o bem, porque tudo é exercício. Se nós nos exercitarmos sempre, um dia nos depararemos com a calma. Já pensou que maravilha? Porque acho que talvez seja essa calma que nós ansiamos para a hora da despedida do mundo. Estarmos em paz conosco, com a consciência serena na despedida da nossa vida humana. E que a gente possa ir em paz, sabendo que seremos amparados, que estaremos com os benfeitores amorosos juntos de nós, porque teremos cumprido bem o nosso dever, trabalhando os nossos sentimentos, para que a calma se aproxime de nós, que vençamos as nossas ansiedades que nos afligem, que nos torturam, e que não vale a pena termos conosco mais dentro do Evangelho e do conhecimento que nos é dado, porque bem disse Jesus: conhecereis a verdade e ela vos tornará livres. Sejamos aqueles que estamos libertos da conjuntura do homem do passado, que estava carregando consigo as tribulações de antes, agressividade, orgulho, vaidade. Procuremos nos aproximar das virtudes, da humildade principalmente, que é a mãe de todas, vencendo o orgulho, vencendo a vaidade, olhando dentro de nós e procurando a serenidade que tanto nos faz falta, que tenhamos a paz. Às vezes a gente fica se perguntando, né? Se acontecesse alguma coisa terrível diante de nós, como é que será que nós enfrentaríamos as situações mais dolorosas? Mas é interessante ver que nas horas de muito sofrimento e muita dor, a pessoa que carrega consigo a fé em Deus, ela fica muito serena, a ponto dela até se desconhecer. Nossa, passei por aquele momento tão tranquilo que nem a pressão subiu. E depois tudo passa e fica um ensinamento. Quantas dores nós passamos. E passamos e vencemos. E elas nos tornaram melhores do que nós éramos. Se nós começarmos a enxergar as dores como degraus de subida, as ansiedades desaparecem, porque nós saberemos que seremos melhores depois daquelas experiências, guardando a certeza desse amparo de Deus. Que possamos ficar em paz, que possamos tranquilizar o nosso coração. É importante vermos os exemplos que nos são dados. E nesse exemplo do século XX para cá, nós tivemos tantos.
Nós tivemos a presença de um Chico Xavier maravilhoso, que conquistou a paz pelos trabalhos de amor, pela confiança intensa em Jesus. Nós tivemos o exemplo do nosso querido Jerônimo Mendonça, que nós tantas vezes reportamos sobre ele, que estava lá paralisado no seu leito, com dores terríveis no seu corpo inteiro, insuficiência aórtica, sem os olhos que foram retirados, dores inenarráveis. E, no entanto, era um arauto da consolação. Era a palavra de paz, de esperança, de alegria. Tivemos a presença do nosso querido Hugo Gonçalves, que tantos aqui conheceram. E quando nós perguntávamos a ele, gostávamos de ouvir, ele sempre repetia, mas era gostoso escutar, que nós perguntávamos: como é que o senhor está? Quantos ouviram isso? Não é ele velhinho lá, com seus 99, que desencarnou com 100? E ele respondia assim, pedalando a bicicleta para ela não cair. Muitos ouviram isso. Seguir em frente, trabalhar, manter a paz, fazer o bem, ter confiança em Deus, a certeza do amor que tudo vence, que as dores são passageiras, ter fé e compaixão. A grande vitória é a compaixão. Precisamos treinar isso mais, olhar tudo com extrema compaixão, que os nossos olhos vejam tudo com imensa piedade. Aí tudo fica sereno. Até as atitudes enganosas, erradas, agressivas de tantos nos ajudam a ter a serenidade. Então, que tenhamos isso em nós, busquemos a paz, e a paz se fará, temos certeza disso, ela se fará presente, porque estamos amparados. Diz o Evangelho que a dor também existiu no Jardim das Oliveiras. Maior de todos, o príncipe da paz, o governador espiritual da terra, passou por todas as dores e nos demonstrou até o fim essa serenidade inquebrantável que nós precisamos aprender. Que Jesus esteja nos nossos pensamentos, que nós tenhamos a força para nos movermos na paz, e a paz certamente nos alcançará. Que Deus nos abençoe. Chegamos já no finalzinho, e que o amparo divino conosco seja sempre uma certeza, porque aí estaremos bem, estaremos tranquilos nas maiores adversidades, na certeza que no meio das tempestades, Jesus está ali nos protegendo, nos acalmando e nos ajudando. Muita paz a todos. Muito obrigada.